O discurso do Filipão depois de mais uma derrota do Grêmio para o Flamengo e a consequente eliminação na Copa do Brasil chama a atenção porque dá indícios para o final de semana. Alguns jogadores estão se destacando, da mesma forma que Campaz perde espaço, e é justamente o ponto que mais tem chamado a atenção nos bastidores. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla pra gente falar do Diário do Grêmio desta quarta para quinta-feira, fazer essa projeção que é importante, porque afinal de contas a quarta foi bastante movimentada, teve o jogo contra o Flamengo, o jogo ele se desenhava para algo positivo, entre aspas, eu acho que dá para falar sobre isso dessa forma, porque o Grêmio controlou em dado momento, conseguiu segurar o empate mais uma vez na primeira etapa, mas cara... O Filipão falou sobre isso na entrevista coletiva. É mais um jogo em que, no segundo tempo, a equipe desanda, principalmente depois das modificações. O técnico Filipão ele afirmou que fisicamente não há nada, inclusive há uma evolução, e que esse é um ponto que precisa ser trabalhado. Esta capacidade de se manter concentrado o jogo inteiro. E foi uma partida muito bem disputada, um jogo acirrado, onde uma rivalidade cada vez mais crescente se coloca em prática, em campo, até porque nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Grêmio, são 8 vitórias do Flamengo e 2 empates. Nos últimos 10 jogos o Grêmio não sabe o que é vencer. Isso chama muito a atenção, ainda mais em um enfrentamento entre dois gigantes. 2-0 terminou a partida, um jogo tenso, um jogo pegado, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil, agora sim de forma oficial, e eu separei alguns pontos da entrevista do técnico Filipão que são importantes para uma avaliação futura ou imediata, se pensarmos que domingo deverá ter rodada de Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, a definição da CBF sairá. Eu conversei com algumas pessoas do clube ao longo da quarta-feira. O Grêmio está muito confiante de que é possível sim reverter esta liminar com o apoio da CBF. O presidente Romildo esteve lá, esteve acompanhado do Dr. Marcos Hermann. Há um movimento uniforme da maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou a se falar em 19, mas alguns estão mostrando que poderão sim roer a corda. O fato é que o Grêmio acredita que há uma esperança dentro deste caso. E o que eu quero abordar aqui é que o Filipão primeiro não vai opinar sobre isso. Ele vai preparar o time para encarar o Flamengo. Inclusive o Grêmio tem toda uma logística armada. Treina nesta quinta-feira no CT, sábado volta para o Rio de Janeiro, ou seja, viaja, não sei que horas você está assistindo aí, viaja às 4 da manhã para Porto Alegre, tá? Da quarta para quinta. Então, na manhã da quinta-feira já estará na capital e faz o seu trabalho normalmente, projetando um retorno ao Rio no sábado. O Filipão viu pontos positivos e que poderão ser mantidos para o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Eu, particularmente, gostei de dois jogadores. Um cometeu um erro crucial, que foi o Fernando Henrique. No final da partida, ele entrega a bola para um contra-ataque, numa falha individual dele, sai o segundo gol do Pedro, o segundo gol do Flamengo. Mas o jogo dele foi bastante consistente. É um atleta de grande potencial e que o Filipão vê como reserva do Thiago Santos, ainda mais agora com a consolidação do Lucas Silva em um tripé de volantes. Outro jogador que foi muito bem, pelo menos na minha avaliação, foi o Sarará. O Sarará fez um bom jogo e o Filipão também elogiou, mas eu vou falar sobre isso na sequência. O que o Filipão aponta é que o Grêmio ainda comete erros e esses erros precisam ser identificados logo e corrigidos. Justamente porque domingo tem novo jogo contra o Flamengo e o Flamengo possivelmente estará reforçado. Lembrando que o Flamengo teve alterações no time, foi praticamente um misto frio do Flamengo na Copa do Brasil, ainda mais por conta da vantagem e dos problemas físicos que o Renato tem encarado lá no Rio de Janeiro. Mas o ponto crucial para mim envolve Campaz, porque ele foi contratado para ser uma solução no meio-campo do Grêmio, uma alternativa pelo menos às opções de criatividade, de formação ofensiva, e ele sequer tem sido aproveitado nos últimos 2 jogos em especial. O Campaz não ganhou minutos contra o Ceará, não ganhou minutos contra o Flamengo no jogo da volta, e o técnico Felipão, ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva por mim, e ele deu uma resposta que, convenhamos, cara, não faz o menor sentido. Segundo o Filipão, eu até anotei aqui pra gente não se perder, o Campaz, ele precisa se adaptar em vários aspectos, e ele é muito novo,
muito novo, ele tem 21 anos. Cara, quando o Grêmio contratou ele, ele já tinha 21 anos, tá? E o Campaz, segundo o Filipão, precisa introduzir no seu jogo algumas características de marcação. Ele é um meia atacante, um meia articulador, se notabilizou por isso com a camisa do Tolima, e o Grêmio sabe disso desde o início, e pagou 4 milhões de dólares neste atleta. Mas o Filipão vê isso. Em outras palavras, o Filipão acredita que Campaz não está preparado para o momento, o que é uma completa falta de ligação com o discurso do passado. O Filipão rasga o discurso do departamento de futebol do mercado de transferências de agosto, porque o Grêmio afirmava que só contrataria jogadores prontos, justamente porque o momento da equipe não permite tempo para adaptação. O atleta tinha que chegar e resolver o problema. Tancar, digamos assim, todos os problemas. Foi assim com o Vijaçante, chegou jogando, Borja, e o Campaz não. O discurso do Filipão para esse jogador especificamente é diferente dos demais. O Filipão dá a entender que o Campaz é um projeto de médio prazo, porque ele fala, não, nós estamos montando um elenco nesse processo de transição para 2, 3, quem sabe até 10 anos. Cara, não é isso. O Campaz ele foi contratado para 2021 e esse era o discurso, inclusive, do Dr. Marcos Hermann, vice de futebol, no momento da negociação. Mas algo está acontecendo, talvez uma avaliação técnica do dia a dia do atleta, que faz com que o Filipão não tenha confiança para a sua escalação como titular. Não há uma resposta exata quanto a isso, mas chama a atenção o fato de como o Campaz está sendo utilizado. E outra coisa, o Filipão fala em muito novo, mas eu acho que vale dizer o seguinte, o meio-campo do Grêmio tinha uma média de 20 anos, pelo menos a dupla de volantes, o Sarará, que ele, Filipão, elogiou, dizendo que é um jogador de confiança, que é um atleta amadurecido. Ele tem 19 anos, Matheus Sarará. Tem apenas 19 anos, ou seja, 2 anos mais novo ainda que o Campaz. Ou o Campaz não é um atleta amadurecido, como o Filipão classifica o Sarará, ou eu não sei o que dizer, cara. Eu sei que o Campaz no Tolima jogava, era titular, uma das principais figuras e alvo da seleção do seu país. De qualquer forma, Campaz hoje, está muito claro, não está na mira do técnico Filipão como alternativa à equipe titular. Filipão ainda nessa entrevista coletiva deixou muito claro que para o final de semana, Douglas Costa não será alternativo, Douglas ainda não está pronto. Aquele prazo que nós já colocávamos aqui na dupla se mantém dia 26 deste mês de setembro, diante da equipe do Atlético Paranaense. Esse é o jogo da volta do Douglas Costa, que está em fase final de recuperação. É um resumo do Grêmio, de uma eliminação na Copa do Brasil, de mais uma eliminação na temporada e principalmente mais uma derrota para o Flamengo. Mas o jogo que interessa é neste domingo contra o Fla. Se acontecer, né? Convenhamos, a quinta-feira vai nos dizer isso, no Rio de Janeiro mais uma vez. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla. Tchau, tchau.